Olá, senhores. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a nossa videoaula, do módulo de inspeção de equipamentos. E, como todos já sabem, estamos no módulo de equipamentos estáticos, tratando mais especificamente sobre caldeiras. E, na nossa última videoaula, nós tratamos sobre corrosão, sobre defeitos de mandrilagem, sobre o que mais? Cavitação. Então, agora vamos dar continuidade à nossa videoaula aí, Provavelmente essa será nosso encerramento com relação a caldeiras. E espero que todos possam absorver bem aí os conhecimentos, bem como se familiarizar ao máximo com o nosso equipamento. Então vamos continuar a nossa videoaula aqui, falando sobre corrosão externa. Falamos sobre as corrosões internas, agora vamos falar sobre as corrosões externas, as corrosões que ocorrem do lado de fora da nossa caldeira. Acompanhe a leitura. Esse tipo de corrosão nas caldeiras aquatubular acontece nas superfícies expostas aos gases de combustão e é função do combustível utilizado e das temperaturas. Nas caldeiras aquatubular, as superfícies de aquecimento são mais quentes. As superfícies de aquecimento mais quentes são aquelas do superaquecedor e do reaquecedor, podendo ocorrer corrosão tanto nas caldeiras que queimam óleo como carvão. Outro problema de corrosão ocorre nas caldeiras que operam com cinzas fundidas, que permitem o ataque de O2, destruindo a camada protetora de magnetita, como eu havia lhes dito na aula passada. A corrosão nas regiões de baixa temperatura é consequência direta da presença de enxofre nos combustíveis, na forma de sulfatos, de compostos orgânicos ou na forma elementar. A decomposição dos sulfatos produz o trióxido de enxofre. Já o enxofre elementar e os compostos orgânicos produzem no processo de combustão o dióxido de enxofre e o SO3, que nós já falamos que é o trióxido de enxofre, aqui em menor quantidade. E o dióxido de enxofre, por sua vez, pode oxidar-se em SO3 por ação direta com quem? Com o gás oxigênio, com O2, ou por oxidação direta catalítica ao contato dos depósitos existentes sobre a superfície de aquecimento. Para os combustíveis contendo enxofre na ordem de 3%, o teor de SO3 nos gases de combustão varia entre 20 a 28 partes por milhão em massa. Bom, senhores, desse monte de composto químico que foi dito, desse monte de reação, o que a gente pode entender? Que os próprios combustíveis, a própria temperatura em elevação na sua caldeira faz com que ela, externamente dizendo, ela sofra uma oxidação, certo, senhores? Tanto o trióxido de enxofre quanto o dióxido de enxofre, eles em reação com o oxigênio, eles produzem também uma substância que ataca a magnetita, destruindo esse revestimento de proteção e, consequentemente, faz o quê? Com que haja a corrosão da sua chapa metálica, como vocês puderam perceber. Continuando, nos gases de combustão contendo vapor d'água, pode haver a condensação de gotas de ácido sulfúrico, que é o famoso H2SO4. Quando a temperatura reduz muito e atinge o ponto de orvalho, esse depende das pressões parciais de H2O e do SO3 nos gases de combustão. Porém, pode variar de 90 a 160 graus Celsius. A condensação das gotas de H2SO4 pode, desta forma, acontecer nas partes finais das caldeiras aquatubulares, ou seja, no economizador, no pré-aquecedor de ar e na chaminé. Ou seja, dessas gotas de ácido sulfúrico, elas acontecem geralmente no ponto mais distante possível do que? Da fornalha, dos aquecedores. Por quê? Porque, afinal de contas, enquanto ele estiver próximo a essa região, ele encontra-se no estado gasoso, ele encontra-se vaporizado. Porém, com essa quantidade de reações, à medida que ele vai se elevando e vai se distanciando da região mais quente da caldeira, ele vai se condensando. Por isso que o parágrafo diz que a condensação das gotas de H2SO4 pode, dessa forma, acontecer nas partes finais das caldeiras. Porque se ele está na condição de vapor, ele tende a subir, ele tende a emergir, aí cada vez mais alto. E à medida que ele vai cada vez mais alto, ele vai se afastando da alta temperatura.
À medida que ele vai se afastando da alta temperatura, ele vai condensando, ou seja, tornando-se a ser o quê? Um líquido. E quando ele se torna no estado líquido, ele encrosta, né? Ele cria uma crosta nas paredes, que geralmente é do economizador, do pré-aquecedor de ar e na chaminé. Evidente que o pré-aquecedor de ar ele não está na superfície, mas ainda assim também é um ponto onde ocorre esse tipo de caldeiras instaladas em regiões muito úmidas, locais próximos ao mar e em atmosferas fortemente poluídas, apresentam corrosão externa de modo generalizado em todas as suas partes, ou seja, nas chaparias, nas colunas, nas escadas, nas plataformas, etc. Pessoal, por motivos claros e evidentes, né? Motivos óbvios. A própria a salinidade daquela região, o contato, né, pelo veículo que seria o ar, né, o oxigênio ali, o O2, ele transmite toda essa salinidade, todos esses sais, todos esses minerais que causam corrosão para o metal. Vide casos, por exemplo, você está perto de uma praia, todos os elementos metálicos, eles estão como? Com corrosão, né? Provavelmente todos eles já estarão comprometidos, justamente por conta dessa troca, dessa diferença de potencial, né? Desse excesso de salinidade, desses sais. Continuando, vamos falar agora sobre explosão no lado dos gases. As explosões no lado dos gases são originadas por uma reação química, ou seja, pelo processo de combustão. Esse processo, além de ocorrer exotermicamente, ou seja, liberando calor, acontece em um tempo muito pequeno, cuja consequência é o aumento rápido e violento da pressão em um espaço restrito. Ou seja, naquele curto espaço de tempo, há uma redução do volume de uma forma que a pressão se aumenta, havendo assim a explosão exotérmica, que no caso é uma explosão com liberação de calor. As explosões dessa natureza acontecem com frequência nas caldeiras que operam com combustíveis líquidos e gasosos. As névoas de líquidos inflamáveis ou de óleos combustíveis aquecidos apresentam um comportamento similar às dispersões gasosas inflamáveis. Quando entram em contato com o ar, formam uma mistura que entra em combustão instantânea. Se a relação ar-combustível estiver dentro do limite de inflamabilidade do combustível e se houver uma pequena fonte de calor para ignição, as caldeiras aquatubulares, em face da complexa disposição do circuito dos gases, favorecem a existência de zonas mortas, onde pode ocorrer acúmulo de gases não queimados. Ou seja, há o risco aí da explosão por conta desses acúmulos, né, juntamente com o ar e a temperatura. As explosões nos lados dos gases acontecem com frequência na recolocação manual em marcha da caldeira, quando é promovida a ignição com retardo, ou sem purga prévia, condição em que a fornalha encontra-se inundada com a mistura combustível-comburente. Ocorrem casos também de explosões durante o funcionamento da caldeira, falta de limpeza dos queimadores ou presença de água no combustível, ou até, inclusive, carbonização do óleo no queimador, que pode levar à interrupção da alimentação do combustível. Essa falha, associada ou não a falhas no sistema de alimentação de ar, pode causar perda momentânea da chama. Consequentemente, com isso, o interior da fornalha ficará enriquecida com a mistura e a explosão ocorrerá. Ou seja, é como se houvesse um entupimento, né, um acúmulo e, em consequência disso, uma possível explosão. Bom, ou ainda por outro queimador. No caso da perda da chama ocorrer em um queimador, enquanto os outros funcionam, ou seja, enquanto um parou de funcionar, mas o outro continuou, esse outro mesmo será o gerador da fonte de calor que poderá gerar a ignição para a explosão. Algumas caldeiras flamotubulares possuem válvulas de alívio instaladas nos espelhos dianteiros. Essas válvulas são mantidas fechadas por ação de molas durante o funcionamento normal da caldeira e se abrem para fora quando a pressão da fornalha supera a pressão exercida pelas molas. É como se fosse um dump, não, uma válvula de segurança mesmo. Ou seja, no momento de uma explosão. Porém, o alívio da pressão nem sempre é obtida, dada a violência com que as explosões acontecem, fazendo voar até os espelhos nos casos mais extremos. Pode haver também casos de pequenas explosões em que as válvulas são lançadas fora e, como se localizam próximas à altura da cabeça do operador, podem criar riscos adicionais.
Ou seja, essas explosões, senhores, são causadas por esses entupimentos, por essas confluências de fatores de geração de combustíveis, a presença do comburente, que é o ar, bem como a fonte de ignição, que seriam os queimadores. Então, devemos ter atenção a esse tipo de coisa, inclusive a esses pontos de explosão supracitados. 17. São sistemas de controle de pressão. A pressão do vapor em uma caldeira é função direta da quantidade de energia disponível na fornalha pela queima do combustível que é transmitida à água. Sendo assim, a pressão interna na caldeira depende fundamentalmente da atuação do queimador. Ou seja, senhores, de acordo com a quantidade de energia disponível na fornalha pela queima do combustível, né, a quantidade de energia gerada pela queima, sendo ela transmitida à água, você tem aí o valor da pressão interna na caldeira, certo? Ela é dependente diretamente dessa atuação, ou seja, depende da atuação do queimador. Quanto mais ele gerar, maior será a pressão. Entretanto, o queimador não é o único responsável pelo aumento de pressão na caldeira, pois a bomba de alimentação injeta água com pressão superior àquela de trabalho, certo? Ou seja, a bomba de pressão também tem influência nessa geração de pressão, pois a bomba de alimentação, como havia lhes dito, injeta água com pressão superior àquela de trabalho. Bom, se a vazão com que a bomba alimenta a caldeira for maior que aquela de saída do vapor, o nível de água sobe e a pressão de trabalho aumenta. Traduzindo, a partir do momento que a injeção do líquido for maior do que a saída do vapor, consequentemente o que vai acontecer? Aquele ambiente ali, ele vai ter o seu espaço reduzido, porque vai estar entrando mais líquido do que saindo vapor. Então, com isso, aumenta-se o quê? A pressão. Durante a operação normal da caldeira, a pressão é mantida dentro dos seus limites pelos seguintes sistemas. Atenção. Sistema de modulação de chama. É um sistema construído por um pressostato, modulador de chamas, é claro, um servomotor e um conjunto de registros, ou seja, dampers, né? Continuando. O pressostato possui um diafragma ou fole que se estende com o aumento da pressão e que aciona os contatos que emitem o sinal elétrico para o acionamento do servomotor. Esse, por sua vez, transmite movimento a alavancas que acionam os dampers, alterando a vazão de combustível e a vazão de ar. Com isso, a alimentação do queimador fica modificada e obtém-se a modulação da chama, ou seja, sua redução nos momentos de pressões mais elevadas e sua intensificação nos momentos de pressão mais baixas. Bom, senhores, então, é o seguinte, à medida que nós já entendemos que o aumento da temperatura faz com que a pressão também aumente, e nós sabemos também que os queimadores têm influência direta e fundamental no aumento ou não da pressão, fica o entendimento óbvio. Esse sistema de modulação de chamas, ele atua de uma forma resumida como o quê? Como um regulador de intensidade do seu queimador. Se você tem, pelo pressostato, né, a percepção, a diagnóstico, né, de uma temperatura maior do que a prevista, uma pressão maior do que a prevista, ele juntamente em contato com o servomotor, faz com que o queimador o quê? Reduza, né, a sua intensidade de emissão de calor, certo? Fazendo com que a temperatura reduza e, consequentemente, a sua pressão se estabilize. Sistema de pressão máxima. Esse é composto por um pressostato e uma válvula solenoide. Quando a pressão se eleva além de um certo limite, o pressostato é acionado e corta a alimentação elétrica da válvula solenoide. Consequência direta disso, qual? O corte completo de combustível ao queimador, ou seja, quando ele atinge a pressão máxima, certo? A pressão máxima, involuntariamente, o próprio pressostato é acionado e corta a alimentação elétrica de quem? Da válvula solenoide, que consequentemente faz com que o sistema de alimentação da fornalha seja completamente interrompido, fazendo com que da mesma forma não haja a transmissão do calor e nem a geração de energia térmica.
Quando a pressão normal de trabalho se restabelece, o pressostato faz abrir totalmente a passagem do combustível ao queimador. Isso ainda, né, como eu pude perceber aqui, isso ainda em reguladores de pressão máxima, né, em sistemas de pressão máxima. Ou seja, quando ele atinge uma pressão, o pressostato corta a alimentação elétrica da válvula solenoide, que por sua vez interrompe o quê? A transmissão de combustível, né? A injeção de combustível no queimador. E quando a pressão se estabiliza, volta à sua pressão normal de trabalho, se restabelece e o pressostato faz abrir totalmente a passagem do combustível ao queimador. De que forma? Realimentando eletricamente a válvula solenoide. Então vamos à válvula de segurança. Como já comentado anteriormente, essas válvulas têm a função de deixar sair o vapor quando a pressão ultrapassa a pressão máxima de trabalho, né? Temperatura de trabalho, fazendo diminuir a pressão interna. Ou seja, como já havia lhes dito, senhores, enquanto aquela válvula está ali e ele não atingiu a pressão máxima, beleza, né? Não atingiu a PMTA, ela vai se manter fechada. A partir do momento que ela atinge, essa válvula se abre, o vapor escapa até o ponto em que a pressão interna se estabilize e volte à pressão normal de trabalho. Temos o sistema manual. Conforme for a indicação de pressão do manômetro na caldeira, o operador tem condições de acionar os vários dispositivos para intervir, onde for necessário, para manter a pressão interna da caldeira, queimador, bomba de alimentação ou mesmo na válvula de segurança. Ou seja, dessa vez não é um sistema automatizado, é o próprio o próprio operador, o próprio homem, né, o próprio funcionário, tem a capacidade de ir lá e determinar se deve ou não, né, de acordo com a leitura dos instrumentos de medição, se deve ou não abrir alguma válvula, certo? Ou qualquer outro tipo de manobra. Por meio dessa última, o vapor pode ser liberado à atmosfera manualmente, ou seja, pelo acionamento da alavanca da válvula, você tem aí a emissão, né, pelo bocal de saída de vapor, a liberação do vapor para a atmosfera. Esses aqui são alguns adendos, né, que não compete ler, isso aqui é risco, é uma coisa que apetece a todos nós inspetores. Então vamos agora, senhores, a outros riscos e acidentes. Acompanhem comigo. Vamos falar agora sobre outros riscos. Bom, outras condições determinam situações de riscos de acidentes no ambiente das caldeiras, em particular para os operadores. Uma das situações é o risco de queimaduras na sala de caldeiras por água quente, vapor, óleo aquecido, tubulações e depósitos desprotegidos, etc. Ou seja, senhores, como estamos falando de um equipamento estático e quente, que trabalha a quente, né, ele possui um serviço a quente, o combustível dele está a quente, a própria estrutura metálica externa dele, embora hajam os refratários, mas ela ainda assim está quente. Né? Nós temos que a água que está ali justamente para evaporar, né, para passar pelo processo de vaporização, ela está quente. Então, todos esses itens, senhores, realmente são prejudiciais, aí, são um risco, né? No caso, um risco de queimadura para os operadores que por ali trafegam. Então, continuando, vamos lá. Deve-se considerar ainda o risco de queimaduras por contato com produtos cáusticos, né? No caso, produtos quimicamente ácidos, normalmente empregados para neutralizar o pH da água da caldeira, como o hidróxido de sódio e outros produtos químicos. Lembrando que esse hidróxido de sódio é prejudicial, assim como aquele outro, H2S, lembra? Ácido sulfídrico, extremamente prejudicial, certo? Bom, na casa de caldeira ou nas caldeiras instaladas ao tempo, há riscos consideráveis de quê? De quedas de mesmo nível em virtude do óleo impregnado no piso ou de poças de óleo, ou seja, na própria estrutura da caldeira, geralmente aquatubular, você tem o quê? Plataforma, você tem escadas, só que nelas geralmente podem estar acumulados resíduos de óleo da própria máquina, o que faz com que o quê? Haja a possibilidade de você pisar e escorregar, podendo assim haver uma queda. As quedas de níveis diferentes representam maiores perigos, pois existem caldeiras de diversos tamanhos, podendo atingir até alturas de dezenas de metros, ou seja, você pode cair tanto simplesmente você em pé cair no chão, como você pode cair do alto de uma caldeira com 20, 30 metros de altura. Nessas caldeiras há necessidade do operador a diversos níveis de acesso nessas caldeiras,
a necessidade de acesso do operador a diversos níveis, seja para a observação de visores de fornalha, de sistemas de alimentação, de válvulas, etc. Ou seja, embora haja esse risco, também há a necessidade do operador lá. De maneira que o quê? Todo cuidado é pouco. Ele deve estar devidamente equipado, devidamente ciente e atento aos riscos que ele está exposto naquele local. Bom, do ponto de vista ergonômico, as caldeiras têm evoluído muito nos últimos anos, existindo hoje caldeiras que possuem câmaras de vídeo para que o operador possa observar sem exercer a distância, que o operador possa observar e exercer a distância, senhores. Então, ou seja, ao invés dele ter que ir à caldeira, ir à boca de visita e observar, ele pode muito bem olhar pela câmera de vídeo, pela câmera de vídeo. E confortavelmente sentado à frente de um painel, o controle das fornalhas, do nível e do sistema de alimentação. Ou seja, em certas caldeiras, você já não precisa mais do que estar presente, se expor a esses riscos de queimadura, de quedas, certo? Qualquer tipo de intoxicação química, justamente por causa desses sistemas de controle automatizado aí, controle eletrônico, por assim dizer, à distância. Entretanto, essas não são, em geral, as condições frequentemente encontradas, justamente porque essa é uma tecnologia, senhores, não é muito nova, mas também não é antiga. Então, há necessidade de quê? De um tempo, demanda um certo tempo para que essas caldeiras, elas, ao atingirem o período de vida útil, elas possam ser substituídas pelas tais caldeiras. As caldeiras mais novas, sim, elas já possuem essa característica eletrônica. Em termos ergonômicos, o corpo de um operador de caldeira é solicitado muitas vezes por movimentos desordenados e excessivos, localizados ou generalizados. Visores mal posicionados, por quê, Visores mal posicionados, manômetros instalados em ângulos inadequados, válvulas emperradas que possuem volantes exageradamente pequenos e regulagem de chamas que exigem operações interativas, etc. Ou seja, tudo isso que pode causar um acidente ergonômico, ou uma exposição ao risco ergonômico, é pertinente ao operador de caldeira, porque afinal de contas é um equipamento bruto, certo? Um equipamento bruto que tem muitos componentes e que às vezes um dispositivo ou outro fica meio que inacessível, inacessível para o humano, mas ainda assim é possível fazer a sua devida inspeção. Afinal de contas, uma particularidade, eu prefiro muito, eu prefiro torcer o pescoço um pouquinho assim para olhar uma caldeira do que ver aquilo tudo explodir perto de mim. A presença de ruído de baixa frequência dos queimadores e de alta frequência proporcionada por vazamentos de vapor, acidentais ou intencionalmente provocados pelas válvulas de segurança, constitui um espectro sonoro peculiar e variável ao longo da jornada de trabalho. Bom, senhores, barulho de saída de vapor, barulho do próprio funcionamento do motor, dos queimadores, isso tudo é um ruído que, embora não se possa, às vezes, em alguns casos, é extremamente alto. Mas mesmo que não seja alto por ser contínuo, ele apresenta sim um risco ergonômico à nossa saúde, E consequentemente afeta. Mas é evidente que nós na área estaremos devidamente equipados com nossos protetores auriculares, de maneira que isso não seria um problema. Desconforto térmico nas operações de caldeiras é muito frequente e de fácil constatação. Afinal de contas, a caldeira é um elemento extremamente quente, um equipamento extremamente quente. Porém, a sobrecarga térmica, para ser identificada, exige a análise de cada caso em particular, sendo necessário, para tanto, não só avaliações com termômetros de globo e de bulbo úmido, como também exames médicos e acompanhamento individual. Então você fica exposto a muitas temperaturas elevadíssimas, depois você volta à temperatura normal, é necessário que haja com relação a você uma certa verificação médica para que possa diagnosticar qualquer possível problema. Ou se não tiver, ótimo. Mas é sempre bom saber. Há também riscos dos operadores terem os olhos expostos à radiação infravermelha em operações de regulagem de chama e em observações prolongadas de superfícies incandescentes. Ou seja, como trabalha com alta temperatura e metais, chega uma hora que a superfície encandece. Então esse tipo de radiação infravermelha pode ser prejudicial ergonomicamente à nossa saúde humana. Fumaças, gases e vapores expelidos pela chaminé representam, em certas condições, riscos não somente aos operadores, como também à comunidade, ou seja, pelo risco de intoxicação por monóxido de carbono, por exemplo. Ou seja, todo aquele gás emitido
né, aquilo ali é prejudicial não só aos seres humanos, mas enfim, ao meio ambiente, né, ao meio que o cerca. Porém, isso evidentemente tem um certo controle, tem uma autorização dada pelos órgãos competentes para aquela atuação, certo? De maneira que nada acontece em excesso, tudo acontece com o devido controle. Caldeiras operantes com carvão, lenha, bagaço de cana, biomassa e outras oferecem ainda riscos inerentes ao manuseio, armazenagem e ao processamento do combustível, ou seja, já não é mais uma coisa líquida, é uma coisa sólida, então manusear aquilo ali também oferece um risco, né, ao funcionário, ao operador e também ao ambiente. Mas é evidente que todas essas manobras, senhores, elas são devidamente controladas. Há sim os engenheiros, os especialistas que tratam disso com total... Então, senhores, agora vamos falar aqui sobre, finalmente, né, sobre a manutenção das caldeiras. Acompanhe a leitura. Todo tratamento para ter bons resultados depende de um controle eficiente e sistemático, quer dos parâmetros químicos e físicos, como de certas operações e procedimentos. Certo? Ou seja, para ter bons resultados, o controle tem que ter um controle eficiente e sistemático, ou seja, tanto pelos parâmetros químicos e físicos, como de certas operações e procedimentos. Tudo isso engloba o quê? A manutenção das caldeiras. Vamos lá, controle químico. Deve ser estabelecido um programa de coleta e execução de análises que leve em conta principalmente a pressão de trabalho da caldeira, a produção de vapor e as exigências de qualidade do vapor, certo? Ou seja, afinal de contas, você tem que ter um vapor de qualidade, porque esse vapor ele aquece outros equipamentos, ele tem uma finalidade, então ele não pode ter certas impurezas, ele não pode ter o seu pH comprometido. É comum a realização de análises mais regulares para os itens como o pH, dureza e cloretos, pela facilidade de execução. Para caldeiras de alta pressão, utiliza-se pelo menos uma análise diária da água da caldeira, sendo analisados todos os itens acima mencionados. Então, para garantir a eficiência, bem como a qualidade daquela caldeira ali, é necessário que seja feito o quê? Seja feita diariamente ali uma manutenção, né, aquele material que está sendo transformado em vapor, daquela água. Cuidado especial deve ser tomado com a coleta da amostra para análise. Antes da coleta deve ser feita uma purga para que seja eliminado qualquer depósito nos tubos e no fundo da caldeira. Deve ser previsto também o resfriamento da amostra de água coletada para melhorar sua concentração. Caso a análise não seja feita, imediatamente é necessário evitar o contato com o ar. De fundamental importância é a correta utilização das purgas. Em caldeiras que são regularmente apagadas, deve-se fazer uma purga maior imediatamente antes de se iniciar o fogo ou durante o período de aquecimento da caldeira, para que não haja, senhores, nenhum tipo de resíduo acumulado ali e você dê partida ao aquecedor. Existem diversas maneiras de se adicionarem-se os produtos químicos em uma caldeira. Vamos lá. Podem se adicionar todos os produtos de uma só vez ou pode-se adicionar um de cada vez, tanto faz. Mas o mais correto é misturarem todos os produtos e adicionar à medida que a bomba de alimentação alimenta a caldeira, ou seja, à medida que você tem a injeção do combustível, você deve ter a injeção da água, para que haja assim o equilíbrio térmico, né, nas suas devidas proporções. Mas o correto é misturar todos os produtos e adicionar à medida que a bomba de alimentação alimenta a caldeira, certo? Isso pode ser conseguido colocando uma bomba dosadora ligada com a bomba de alimentação. Simples, certo? A bomba dosadora, ela está ali para quê? Para medir, para determinar a quantidade de cada elemento. E a bomba de alimentação vai fazer o papel de injetar na caldeira, né, os devidos combustíveis e elementos de vaporização. Limpeza química de caldeiras. As superfícies internas da caldeira, ainda que a água seja bem tratada, acumulam certa quantidade de depósitos de várias naturezas através do tempo. Né? Afinal de contas, através do tempo há incrustações, como nós podemos ver anteriormente, esse excesso de gases gerados, esses excessos de substâncias químicas formadas por reações por meio de temperaturas elevadas, por meio de diferença de pressão, né? Então tudo isso se acumula ali com o tempo. A experiência tem mostrado que uma limpeza química regular a cada 5 ou 6 anos apresenta bons resultados. Bom, ok. Em paradas de manutenção, como já havia lhes dito, senhores,
Geralmente, cada equipamento, uma caldeira, por exemplo, ela é parada de 2 em 2 anos para sua devida manutenção preditiva. Agora, cada elemento, né, cada equipamento, uma especificação. Observa-se assim o desaparecimento de certos problemas de corrosão que são notados quando não é feita a limpeza regularmente, ou seja, a eliminação dessas substâncias químicas, senhores, faz com que haja uma melhora, né, uma resistência maior, como se aumentasse a resistência, né, por meio da redução do ataque, né, aumenta-se a resistência do material à corrosão. O rendimento da caldeira também melhora, podendo chegar a uma redução do consumo de até 20%, ou seja, até mesmo o rendimento dela, que exige um consumo de combustível maior, caso não seja feita as limpezas químicas, passa a ser exigido um consumo menor, né? Existem vários agentes de limpeza, porém o mais usado é o ácido clorídrico misturado a um inibidor, né? O famoso cloro, para evitar a corrosão acentuada das partes internas da caldeira. Então é feita uma limpeza com ácido clorídrico juntamente com o inibidor. Proteção de caldeiras contra a corrosão. Essa proteção baseia-se fundamentalmente em evitar a entrada de ar na caldeira, uma vez que eu já lhes disse que a presença do ar, ou seja, do gás oxigênio, inclusive do gás oxigênio, né? Afinal de contas o ar contém todos esses gases, o ar ele é um causador de corrosão por conta das reações químicas que ele provoca no interior da caldeira, juntamente com os outros elementos que circundam ela. O método mais fácil de conseguir impedir esta entrada é pelo enchimento da caldeira com água, a própria água de alimentação, ou seja, pela própria água de alimentação, pela passagem dela, fica impedida a presença do ar, ou seja, quanto menos cavitações, por exemplo, você tiver, maior possibilidade de resistência à corrosão a sua caldeira terá, o que aumenta o tempo de vida útil da sua caldeira, evidentemente. Também pode ser feito um selo com nitrogênio, que é um gás inerte. Nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai injetar o gás de nitrogênio no espaço vazio da caldeira, tem uma pressão de 3 a 5 kg/força. Porque essa injeção de nitrogênio, senhores, ela vai ocupar o espaço que o oxigênio ocuparia, certo? Impedindo, então, né, à medida que ele está presente ali nessa faixa de pressão de 3 a 5 kg/força, ele vai impedir que o oxigênio que está do lado de fora penetre no interior, certo? Caso a caldeira tenha de ser drenada, a proteção contra a corrosão se baseia em evitar que a umidade se deposite sobre os metais. Isso pode ser conseguido aquecendo-se a caldeira com lâmpadas ou resistência elétricas ou usando agentes dissecantes, que é sílica gel ou alumínio ativada. Ou seja, quando você vai fazer uma drenagem dela, fica resíduos, né? Fica resíduos. E aí você tem o quê? A presença desses resíduos juntamente com a presença do ar, que agora invadiu, né? Porque quando não há mais a presença de material líquido, bem como também não vai haver o nitrogênio, vai ter a presença do ar, inclusive do gás oxigênio. E havendo a presença do gás oxigênio justamente com esses resíduos, nesses pontos poderão haver o quê? Corrosões. Então, para que haja o não acúmulo, né, para que não se forme esses depósitos de resíduos líquidos, é necessário o quê? A instalação dessas lâmpadas ou resistências que elas produzem o quê? Pela própria iluminação, elas produzem calor, né? Uma lâmpada normal, como os senhores conhecem, ela produz um calor e esse calor vai fazer com que evapore, né? Com que haja a vaporização desses resíduos, a secagem desses depósitos, certo? Ou esses agentes dissecantes, que é a sílica gel, né? Que é a sílica gel e a alumina ativada, também tem a mesma função de atenuar esses acúmulos, certo? Bom, senhores, e agora para encerrarmos, eu separei aqui da nossa norma regulamentadora, que é a NR13, né, que é uma norma que regulamenta vasos de pressão e caldeiras, certo? Eu separei simplesmente umas partes na qual nós deveríamos dar uma atenção especial, porém é válido lembrar que ela tem que andar conosco todo o tempo. O inspetor de equipamentos ele tem que ter plena intimidade com a norma regulamentadora, seja de tanques, seja de vasos de caldeiras, seja de fornos, permutadores, tem que ter sempre em mãos, certo? Então vamos à tela, as partes aqui. Bom, a primeira parte diz a seguinte, acompanha a leitura. As caldeiras serão obrigatoriamente submetidas à inspeção de segurança interna e externamente nas seguintes oportunidades. Antes de entrarem em funcionamento quando novas no local de operação, ou seja, antes, né, delas
começarem a operar, dar o start nela, elas têm que ser inspecionadas de uma forma de inspeção de segurança. Após reforma, modificação após terem sofrido qualquer acidente. São aqueles 3 tipos de manutenção: preventiva, corretiva e a preditiva, né? Que tem sempre que estar sendo feita. Periodicamente, pelo menos uma vez ao ano para as caldeiras das categorias A, B e C, ou seja, embora você tenha situações em que vai haver um período menor do que essa carência de 1 ano, pelo menos em 1 ano, essas caldeiras elas devem ser inspecionadas. Bom, estabelecimentos que possuam serviço próprio de inspeção de equipamentos podem estender os períodos entre inspeções de segurança, respeitando alguns prazos. Aí vai depender da norma. Ao ser relocado em funcionamento após intervalo de inatividade igual ou superior a 6 meses consecutivos, ou seja, se a caldeira estacionou ali, parou de funcionar, teve funcionamento interrompido por 6 meses, pelo motivo que for. Antes de você reativar essa caldeira, é necessário também fazer uma inspeção de segurança. Quando houver mudança de local de instalação, ou seja, quando você tirar uma caldeira de um local, for reinstalá-la em outro local, deve ser feita também a inspeção de segurança. E ao completar 25 anos de uso, na sua inspeção subsequente, as caldeiras devem ser submetidas a rigorosa avaliação de integridade estrutural, ou seja, por conta da quantidade de tempo já se passou, né, de uso, quanto tempo de vida útil que ela teve, a sua estrutura, com certeza, involuntariamente já sofreu muito com a ação dos agentes químicos, da temperatura, do aumento da redução de pressão e dos agentes erosivos internos e externos. Então, tem que ser feita também a inspeção de segurança. Ok? Vamos ao próximo item que eu destaquei. Esse aqui, ó. Existem muitos pontos comuns entre a norma NBR 12.177 e a NR 13. Entretanto, no que diz respeito às inspeções em si, encontra-se detalhado na primeira. Algumas partes importantes da norma brasileira 12.177 são vistas a seguir, e as inspeções incluem: exame do prontuário da caldeira e dos relatórios de inspeção, deve ser avaliado. O exame externo, parte externa da caldeira, o exame interno, por sua vez a parte interna da caldeira, o ensaio hidrostático, que testa o quê? A resistência mecânica tanto da estrutura da caldeira quanto dos feixes tubulares dela, ensaios complementares, sejam eles quais o projeto estipular, os de acumulação e dos dispositivos de alimentação de água, ou seja, das bombas, né, tem que ser feitas ali também as devidas inspeções, certo? Bom, no mais, aqui temos uma foto, ó, de um feixe tubular que teve um problema de corrosão, como os senhores podem perceber, e essa corrosão, por sua vez, não foi tratada, gerando o quê? Um pitch, um furo, e esse furo fez com que houvesse o vazamento da água. Como podem perceber a legenda, furo em curva do superaquecedor de uma caldeira, observado por um teste hidrostático antes de liberar para a operação. Ou seja, foi feito o teste hidrostático e felizmente foi constatado isso aqui antes de colocar a caldeira para funcionar. Obviamente, essa tubulação aqui ela foi trocada, tanto essa quanto essa e qualquer outra que tenha sido diagnosticada. Bom, senhores, no mais, com isso a gente encerra aqui a nossa videoaula sobre caldeiras. Espero que os senhores tenham absorvido ao máximo as informações aqui passadas por mim. E até a próxima matéria. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.